Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos continuar a leitura do nosso livro, Histórias para Aquecer o Coração. Hoje é uma história bem curtinha, mas é uma história super interessante, que fala assim: Serviço com um sorriso. Um homem mandou uma mensagem a um pequeno hotel numa cidade do meio oeste e ele planejava visitar nas férias. Gostaria muito de levar o meu cachorro. Ele é disciplinado e se comporta bem. O senhor me permitiria mantê-lo no quarto comigo à noite? O proprietário do hotel respondeu imediatamente: Cuido deste hotel há muitos anos. Em todo esse tempo, nunca tive um cachorro que roubasse toalhas, roupa de cama, prataria ou quadros da parede. Nunca tive de expulsar um cachorro no meio da noite por estar bêbado ou fazendo desordem. E nunca tive cachorros fugindo sem pagar a conta do hotel. Claro, o seu cachorro é bem-vindo ao meu hotel. E se ele der testemunho de que seu dono é também um homem de caráter, o senhor também será bem-vindo. É uma história de Karl Albrecht e Ron Zenke. E eu acho essa história tão interessante, gente, porque é assim, eu vejo dois pontos nessa história pra gente pensar. Primeiro, que a gente costuma ver o defeito do outro e não ver o nosso, né? Porque o meu cachorro faz isso, e eu sou um santo. E quantas vezes a gente faz isso com outras pessoas, né? Nossa, olha fulano, gente, só que a gente esquece de olhar pra gente. Isso é um dos pontos que eu acho muito interessante, gente, eu começar a olhar pra gente, né? O meu cachorro faz isso. O fulano faz isso. Mas eu sou fofoqueira, eu não consigo manter segredo, eu sou uma pessoa assim, é verdade, eu gosto de brigar e tal. É difícil a gente reconhecer os nossos. Então esse é o primeiro ponto pra gente pensar. Inclusive o Evangelho no Lar hoje foi sobre isso, né? E tem o segundo ponto que eu acho interessante, a nossa tendência de transferir para o outro a maneira que a gente pensa. A gente achar que o outro pensa como nós. Olha que coisa interessante, não é? E a gente tem mania de achar que o outro acredita como nós, se comporta como nós, rejeita como nós. Por isso que tantas vezes a gente se frustra, porque a gente faz uma coisa esperando que a reação do outro seja igual à reação que eu teria. E quantas vezes a gente faz isso, gente? A gente faz demais, não é? E eu acabo transferindo... E tem outra coisa muito importante. Pontos de vistas diferentes. Porque aqui deixa muito claro a diferença de ponto de vista da mesma situação. E numa discussão, muitas pessoas tendem a querer não resolver o problema. Elas querem ganhar a discussão. E acaba que não resolve o problema e briga. Então, discussão, a gente precisa ressignificar a palavra discussão. Discussão não deveria ser brigar, né? Porque senão usava a palavra brigar. Discussão deveria ser, vamos colocar os nossos pontos de vista. Isso deveria ser o significado da palavra discussão. E não querer ganhar a briga. Porque quando eu vou para alguma discussão, eu preciso resolver um problema do meu relacionamento. Primeiro começa que eu não tenho coragem de falar a real. Eu enrolo e não falo realmente aquilo que é o problema. Começa por aí. Outra, que muitas pessoas não querem resolver. Elas querem colocar o ponto de vista delas e quer que aquilo seja aplicado. Então, gente, é tão importante. Quando eu me coloco, eu dei o exemplo do relacionamento, mas é em tudo, no trabalho, eu tenho uma ideia. Os meus colegas têm ideias diferentes. A gente senta para discutir, mas eu não quero saber a ideia dos outros, eu quero que a minha seja implantada. Se a gente tiver a capacidade de se colocar numa posição assim, nossa, gente, que interessante. Deixa eu entender por que a pessoa pensa assim. Qual é o ponto de vista dela dessa situação que eu não estou enxergando que faz com que ela pense assim? E eu me colocar nessa posição receptiva de falar, nossa, peraí, deixa eu tentar entender. Porque nessa hora é a hora que você vai falar, nossa, gente, eu não tinha pensado nisso. Não tinha enxergado isso.
Olha que coisa interessante. E quem já participou de boas discussões, de discussões saudáveis e interessantes, que no final das contas não foi ideia de ninguém. Foi uma completamente diferente que despertou em todo mundo que estava participando dessa discussão. Não é? Vamos se abrir para enxergar o ponto de vista do outro, tentar entender. Falar, nossa gente, mas que negócio interessante. Aí, ó, só me despertou aqui. Aí vai muito da questão da intolerância. Trabalhar a minha intolerância. Porque quando eu não aceito a ideia do outro, é porque eu sou intolerante, né? Não quero saber. Uma pessoa que é super fanática, fiel, beata, encontra com alguém que fala, eu não acredito em Deus. Nossa, o negócio já ferve. Que coisa interessante. Explica pra mim, por que você não acredita em Deus? Deixa eu entender. Não é? Ó, tô dando outro exemplo aqui. Então eu amei o ponto de vista do gerente desse hotel e isso faz com que a gente desperte muita coisa em nós, tá bom? Então eu desejo para todo mundo boas discussões calorosas acompanhadas de um café, um bolo quentinho e muitos amigos em volta. Um beijo para vocês.